Hoje a gente vai conversar sobre o que é ansiedade, o lado positivo, sim, ela tem um lado positivo, e o lado patológico dela, e como ela se manifesta na nossa vida, tanto fisicamente quanto psicologicamente. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Não Se Perca de Vista. Eu sou Renata Ganami, psicanalista, e esse é o primeiro de uma série de alguns vídeos que eu quero conversar com vocês sobre o tema ansiedade. Na realidade, esse é o primeiro vídeo do canal, né? É um canal novo e eu quero postar muito conteúdo sobre bem-estar emocional e psicológico. Então eu quero convidar você também para seguir o canal e ativar o sininho de notificação. Assim, quando eu postar os próximos vídeos dessa sequência, você vai ser imediatamente avisado. E se você gostar desse conteúdo também, puder curtir e compartilhar com quem precisa de ajuda, eu agradeço muito. Você já se perguntou por que, em alguns momentos, nós sentimos uma preocupação constante, uma agitação interior, um medo exagerado por causa de alguma coisa que ou está para acontecer, ou que às vezes a gente nem tem certeza se vai acontecer ou não? E a gente nem sabe também de onde esse estado agitado vem? Então, isso é basicamente o que a gente chama de ansiedade. E na realidade, apesar da fama de vilã da nossa saúde mental, a ansiedade é uma reação natural do nosso corpo e da nossa mente a determinadas situações que a gente considera desafiadora ou perigosa. Esse é o lado positivo dela. Ela ativa o nosso sistema de alerta, libera adrenalina e nos deixa prontos para agir. Na escala de evolução da humanidade, a ansiedade nos ajudou a sobreviver. Os nossos ancestrais que tinham que lidar com os predadores, na hora de lidar com os predadores, a ansiedade ativava o instinto de fuga ou de luta, aumentando as chances de sobrevivência. Hoje nós não estamos mais fugindo de predadores, mas nós enfrentamos situações de desafios que despertam a ansiedade, como por exemplo, uma entrevista de emprego, uma prova importante de concurso ou de vestibular ou de qualquer outra coisa, uma apresentação. E a ansiedade, ela nos ajuda a manter o foco, a nos preparar e a dar o nosso melhor. Exemplo disso sou eu hoje, estreando esse canal com esse vídeo. Eu estava super ansiosa, preparando o material, o que eu ia falar, de que forma eu ia falar, se ia ficar bom, se não ia ficar bom. Eu estou planejando esse canal já há algum tempo e com muito carinho e com muito cuidado. E quando eu liguei a câmera e sentei aqui para começar a falar, veio aquele frio na barriga, aquele momento que a mente grita, e agora? Então, essa pequena dose de ansiedade, ela é sim uma aliada nossa. Ela é aquele empurrãozinho que faz a gente sair da zona de conforto. Eu não gosto muito desse termo, né? Porque a zona de conforto muitas vezes não é confortável, mas a gente fala disso numa próxima vez. Mas ele faz a gente sair, ela faz a gente sair dessa zona de conforto para a gente conseguir dar o nosso melhor e apresentar resultados. O grande problema da ansiedade acontece quando esse sentimento se torna exagerado. Tão exagerado a ponto de até nos paralisar. Aí a gente chama de ansiedade patológica. E essa ansiedade patológica é o que a gente mais tem visto nessa nossa sociedade atual, nessa nossa sociedade da correria, do tem que ser o primeiro, tem que ser o melhor, tem que dar o melhor de si, se você não fizer, a responsabilidade é toda sua, pelos fracassos, pelo sucesso, enfim, tudo isso, toda essa cobrança que se tem colocado diretamente assim na cabeça das pessoas, aquela coisa que a gente vê, né, essa coisa, você tem que fazer, tem que produzir, tem que ser produtivo, tem que ser o melhor, isso gera esse estado de ansiedade
patológica, que a gente tem visto muito por aí. Então, a gente pode dizer que ela é patológica quando ela é intensa, constante e desproporcional com a situação. Ela passa a interferir na vida diária, prejudicando todas as atividades, inclusive o trabalho, o sono e até mesmo as relações familiares e as amizades. Os sintomas dessa ansiedade patológica podem ser tanto físicos quanto emocionais. Fisicamente, a gente pode sentir falta de ar, taquicardia, tremores, dores no estômago. E psicologicamente, os sinais mais comuns são o medo excessivo, a preocupação constante e o pensamento acelerado. A ansiedade patológica, ela pode, portanto, impactar diversas áreas da nossa vida de forma muito incisiva. Ela afeta a capacidade de decisões, a concentração no trabalho e até mesmo momentos que antes eram prazerosos não são mais prazerosos, porque aquele misto de emoção, de preocupação, de arritmia, de falta de ar, eles não permitem que a gente possa desfrutar de momentos de diversão. O foco fica exclusivamente naquele problema, naquela preocupação, naquela coisa que a gente nem sabe se existe, como se a vida se reduzisse a isso. E é por isso que esse tipo de ansiedade pode até mesmo levar ao isolamento social, porque a pessoa começa a evitar diversas situações, o que gera muito desconforto. E isso pode ainda começar a desencadear outros e outros e outros problemas. Se você sente que a sua ansiedade está fora de controle, está prejudicando a sua vida, ou conhece alguém que está nesse caminho da ansiedade, é necessário pedir ajuda, é necessário buscar ajuda profissional. A ansiedade patológica, ela é tratável e a psicanálise pode ajudar a entender as raízes desse problema. Então, se você ou algum familiar ou algum amigo deseja ou necessite de algum atendimento psicanalítico, eu estou deixando aqui no link, na descrição do vídeo, um link com formulário, se você quiser preencher. Lá tem tudo descrito, como que funciona tudo, é só ler, preencher e me enviar. E se for possível, eu vou ficar muito feliz em poder te acompanhar nessa jornada rumo ao seu bem-estar emocional ou ao seu amigo ou de algum familiar que necessite de ajuda, tá? E no próximo vídeo, eu quero conversar um pouquinho mais sobre como a psicanálise enxerga a ansiedade de uma forma mais profunda e onde se encontram essas raízes. Até lá, e não se perca de vista.